A paz de Cristo a todos os irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu agradeço a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Eu peço gentilmente que você possa curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, para que essa mensagem, para que esses estudos possam chegar em outras vidas, amém? Para que possamos aprender cada vez mais a leitura, a Bíblia Sagrada, amém? Então, essa daqui é a parte 2 do nosso estudo. Aquele que não assistiu a parte um, por favor, assista a parte um, para que você possa entender o que está sendo dito aqui, tá bom? Eu queria fazer uma breve oração rapidinha, para que possamos ter o entendimento do Espírito Santo através desse estudo, dessa palavra que estaremos abordando. Amém? Deus, querido Pai, estamos aqui na tua presença. Convido o Espírito Santo para nos guiar neste momento desse estudo, para que possamos ter o discernimento e entendimento da palavra de Deus, que possamos cada vez mais ter o entendimento e crescer mais na fé. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Nós estaremos abordando Hebreus 7, do 11 ao 28, tá bom? Vamos estar falando sobre Jesus e a semelhança, né, sobre Emelzebeque. Eu convido a todos, por favor, peguem a Bíblia, tá? Para que possamos basear toda a nossa leitura e todo o nosso estudo na palavra de Deus, tá bom? Então, pegue sua Bíblia, uma caneta, para que possamos ler e entender tudo que está sendo dito aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, eu estarei abordando o Hebreus 7, porque futuramente eu quero fazer um vídeo sobre Hebreus 6, tá? Totalmente focado em Hebreus 6, mas eu vou estar abordando do 7, tá bom? Do 11 ao 28. Vamos lá para a leitura? Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência do povo recebeu a lei, porque havia ainda necessidade de ser levantado outros sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Certo que, quando há uma mudança de sacerdócio, é necessário que haja uma mudança da lei. Gente, isso é muito importante. Eu espero mesmo que vocês possam entender essa leitura. Vamos lá, eu vou recapitular, porque é importante a gente enfatizar o que está sendo dito aqui. Visto em que. Não, peraí. Porque havendo ainda necessidade de ser levantado outro sacerdote segundo a ordem de Mesebeque ou de Arão, versículo 12. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja uma mudança da lei. Então, é importante isso, tá? Guarda essa informação. A cada povo, a cada sumo sacerdote, um novo acordo de uma nova lei. Tudo isso era para aperfeiçoamento e o encaixe, né, para encaixar com o tempo daquele povo. Então, pessoal, a importância, porque tem muitas pessoas que falam, mas a lei ela é para sempre. Mas temos que atentar que cada sacerdote que tinha que ter a mudança, cada um tinha uma lei, tinha um novo acordo, entendeu? Mas vamos à pergunta. Mudando as leis quer dizer diminuir a soberania de Deus? Então, quando Deus mudava as leis para, vamos se dizer, para aquele povo, para aquele tempo, a soberania de Deus era diminuída? Vejo muitos dizer que Deus nunca muda e ele é o mesmo
de ontem e o mesmo de hoje. Sim, Deus ele não muda. Deus ele não muda. Mas ele via a necessidade de mudanças para o povo de Deus. Ele via mudanças para o povo de Israel, para o povo escolhido de Deus. Por isso que Jesus veio aqui na Terra, porque ele precisava de uma mudança. Amém? Mas a gente vai estar abordando mais sobre isso. A geração, vamos lá, outra pergunta. A geração de 30 anos atrás é a mesma geração de hoje? Quantas leis não foram mudadas aqui no Brasil para o bem-estar? Quantas leis a gente viu, principalmente para essas gerações de hoje tecnológicas? Quantas coisas não mudou na lei para esse fim? Então vamos lá. Versículo 13, tá? Vamos lá na leitura, versículo 13. Ora, aqueles que quem se diz essas coisas, pertence outras tribos, da qual ninguém jamais viu servir diante do altar, pois é bem conhecido e que o nosso Senhor desceu, quer dizer, descendente de Judá, da tribo de a qual Moisés nada fala quando há o sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparecem outros sacerdotes semelhantes a Melquisedeque, alguém que tornou-se sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo ao poder de uma vida indestrutível. Então Jesus, ele não se tornou o grande sacerdote só por uma linhagem, mas sim pelo poder e uma vida indestrutível. Ele era indestrutível e que só ele tinha o poder. Então Cristo ele foi escolhido para isso. Ele é o Cordeiro Imaculado. Ele é o Cordeiro Perfeito. Ele é o sacerdote. Ele é o sacrifício e o sacerdote ao mesmo tempo. Isso é impressionante. A palavra de Deus, ele nos surpreende, né? Vamos lá. Versículo 17. Porquanto sabemos, ele é afirmado. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18. A ordenança anteriores é revogado, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzidas uma esperança superior, da qual nos aproximou de Deus. Então a lei, a antiga aliança, ele era adaptado para aquele povo, mas também virou. Lembra que eu falei para vocês alguns vídeos anteriores que a lei se tornou moral, a lei se tornou princípio. Vocês conseguem entender isso? Então naquela época foi se aperfeiçoando. A gente não vê só a tábua dos 10 mandamentos. Se você ler Êxodo todinho, é feito aperfeiçoando novos acordos. Por isso que eu falo para vocês que existe 603 leis da Torá. São leis que foram se aperfeiçoando. Os 10 mandamentos são os 10 pilares dos 603 mandamentos. Então foi se aperfeiçoando. Se você ler Êxodo todinho, nova tábua, novo mandamento, novo acordo, vai se aperfeiçoando. Amém? Vamos lá para a gente não tomar muito tempo. Como já tinha abordado, a lei, como sua vez, foi se aperfeiçoando para que seja possível os aproximar mais de Deus, como intimidade e não como regras de vivência. Então, a velha aliança parou de ser
regras, parou de ser regras de convivência, regras de adoração, regras disso, regras daquilo, se tornou intimidade com Cristo. Quer dizer, com Deus. Se tornou leis aproximando mais a nós de Deus. É uma aproximação, é o caráter, a aproximação do caráter de Deus, o caráter de Cristo. Isso é magnífico. Essa é a diferença da antiga aliança para a nova aliança. Mas a gente vai ver com o decorrer desses vídeos que estamos vendo, tá bom? Versículo 20. Isso não acontece sem juramento. Outros se tornarão sacerdotes sem juramento, mas eles se tornam sacerdotes como juramento quando Deus lhe diz: o Senhor jurou e não se arrepende, dará tu o sacerdote para sempre. Então, havia uma certa regras para você ser um sacerdote. Você tinha que ter juramento. Isso também eu posso levar para nós, que nós também somos somos sacerdotes de Deus. Então, aqueles que não fez juramento se tornam sacerdotes que fizeram juramento. Mas Deus também continua enfatizando. Gente, ele continua enfatizando. O Senhor jurou e não se arrependeu. Tu és o sacerdote para sempre. Jesus, ele é para sempre o sacerdote. Para sempre. Não é só para amanhã ou para depois. Não, é para sempre. Amém? Então vamos lá. Então, ó, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma nova, quer dizer, de uma aliança superior. Então era necessário ter uma aliança superior à nova aliança. Então Jesus se tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior, aperfeiçoada. Amém? Isso é importante, gente. Isso é muito importante. Vamos lá. Jesus é um sumo sacerdote eterno. E ele não se arrependeu do que ele já tinha jurado. Então vamos lá. A pergunta. Vamos à pergunta, para que possamos entender o que está sendo dito. Este novo acordo, esta nova lei, pode ser mudada? Porque houve um novo acordo, houve uma nova lei. Mas aí para frente, precisa ser mudada? A resposta é não. Porque Jesus é o sumo sacerdote eterno. Não haverá mais mudança de sacerdote. Porque lembra que nos anteriores versículos que se mudava a lei por causa do sacerdote, né? Cada sacerdote, vamos dizer, cada geração, o sacerdote representava gerações. Então, cada sacerdote, cada geração necessitava de uma mudança. Mas Jesus, ele é o sacerdote eterno, não haverá mais mudança. Então, a lei da nova aliança, ela é eterna, ela é perpétua, tá? Vamos no versículo 23. Ora, aquele sacerdote tem havido muitos porque a morte os impedia de continuar em seu ofício. Mas visto que a viver para sempre, Jesus tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximou-se de Deus e por viver para sempre intercedendo por eles. Gente, olha que perfeição de versículo. Quando a gente fala não há condenação para aqueles que estão em Cristo, aqui está dizendo perfeitamente que viver para Jesus, o sacerdote perfeito, o sacerdote permanente para sempre. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, é para sempre. Você está salvo para todo sempre. Amém? Gente, isso é forte.
por meio dele, se aproximando de Deus. Então, quando Jesus fala que ninguém vai ao Pai se não for por mim, é isso que ele está querendo dizer. Gente, não é por meio de um profeta, não é por meio de um pastor, não é por meio de uma doutrina, não é por meio de uma igreja, não. Você só vai a Deus se for por Cristo. Você só vai ser salvo, não vai ser crendo em uma doutrina, crendo em uma placa de igreja, crendo em um apóstolo ou um profeta. Não, é por meio de Cristo Jesus. Isso é importante, pessoal. Isso é importantíssimo. Mas vamos lá. Versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximou-se de Deus e por viver sempre para interceder por eles. Ele vai sempre interceder por nós, por todos os nossos pecados. Ele é o nosso eterno intercessor. Então vamos voltando ao que eu estava querendo dizer. Nosso eterno, nosso intercessor por nós, ele entrou no lugar santíssimo para nos aproximar de Deus e a sua imensa graça. Vemos através de Davi, vemos através daqui também de Hebreus, em outras passagens que eu também vou estar abordando, vou fazer só um vídeo falando sobre isso. Jesus está ao lado de Deus. É o lugar santíssimo. Jesus é o sacerdote. Ele é o nosso intercessor. E ele está ao lado de Deus. Qual é o lugar mais puro e santo? O lugar mais santíssimo que tem é o lado direito de Deus, intercedendo por nós. Amém? 26, versículo 26. É de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, incompatível, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. É esse perfeito sacerdote. Amém? Glória a Deus. Versículo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. E ele os fez uma vez por todas, quando si mesmo se ofereceu. Ele é o perfeito sacerdote. Ele foi a oferta e o sacerdote ao mesmo tempo. Vocês entendem a importância que Jesus, de ser o sumo sacerdote, é de suma importância, pessoal, de suma importância. Perfeito, ele também é sacrifício para o povo. E ele não precisa, dia após dia, de sacrifício por aqueles que ele já fez por eterno. Então, pessoal, ele não está agora, nesse exato momento, sacrificando a outra coisa. Não, ele é o único sacrifício. O sacrifício ele foi uma vez só, foi na cruz do Calvário. O sacrifício só foi uma vez. Ele é o sumo sacerdote, ele foi o sacrifício. Ele não precisa diariamente ou várias vezes estar fazendo o sacrifício pelo pecado do povo de Deus. Não, ele já fez isso. A importância quando ele fala na cruz que está consumado, todos os pecados foram pagos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não precisa diariamente estar fazendo. Não, o meu pecado e o seu pecado já foi pago. Ah, mas então me dá a legalidade de fazer o que eu quiser. Você vai lá no meu vídeo, Romanos 8,
vai estar explicando que nós somos governados pelo Espírito de Deus. Amém? Mas vamos lá, no último capítulo, para a gente finalizar. Pois a lei constituiu sumo sacerdote aos homens que têm a fraqueza, mas o juramento que veio, pois, da lei construída, o Filho aperfeiçoou para sempre. Então a lei foi aperfeiçoada através de Cristo. O sumo sacerdote perfeito, o Filho, foi constituído pelo Filho para sempre. Amém? Glória a Deus, que possamos se apegar a isso, que possamos se afirmar a isso. Gente, isso é incrível. Amém? Você é salvo para sempre. Glória a Deus. Obrigado por você ter assistido até aqui. Que Deus abençoe você. Guarda isso no teu coração. Que essa semente não seja roubada pelo devorador, mas que essa semente cresça e frutifica no teu coração. A semente que é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe.